De Nazaré. Oh, glória a Deus. Eu sou Márcio Fatioli, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus em Bauru, aqui na rua Cussi Júnior 325, e quem me acompanha ao vivo é o Santo Jejum da Vitória, que acontece neste momento, todo domingo, 8 horas da manhã. Nós estamos nesse propósito de fé, e hoje é a unção com os 3 perfumes de Cristo, baseado no Salmo 45:8, hoje a primeira das 3 unções. Vamos para Hebreus capítulo 11, versículo 1, aonde começamos na semana passada, só fazendo uma pequena revisão, para a gente poder avançar na fé e no conhecimento, bem como na graça de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Se você notar, o apóstolo Paulo, ele que escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento, né? Nós temos os evangelhos que foram escritos pelos apóstolos, e temos as cartas ou epístolas que foram escritas pelo apóstolo São Paulo, a maioria delas. E essas cartas, elas foram moldadas conforme a necessidade de cada povo. Por exemplo, aos romanos, Paulo falava com linguagem jurídica, porque foi em Roma que nasceu a ideia, né, da democracia, da organização judiciária. Inclusive o termo fórum é um termo romano, porque surgiu naquele contorno, naquela sociedade. E Paulo usa muitos termos para pregar para aquele povo, dizendo assim: olha, não há autoridade que não seja constituída por Deus, e assim sucessivamente, né? Só que por outro lado, esta carta de Hebreus é escrita a quem, gente? Ao povo hebreu, o povo judeu. Então nesta carta, Paulo não trata, né, das questões culturais de outros povos, mas do próprio povo judeu, aonde ele foca na organização da igreja, na divindade de Cristo. Ele foca, por exemplo, na fé, nos heróis da fé, na história da Bíblia, porque o povo hebreu era dominante da palavra, no sentido dominação física mesmo. Eles eram os detentores da Bíblia. O Antigo Testamento todo foi escrito para o povo judeu, e não só isso, eles tinham um conhecimento muito grande da palavra. Então Paulo não sai do assunto Bíblia, ele só fala de Bíblia para o judeu. E por óbvio, Hebreus 11 ele fala da fé dos heróis do passado, porque era um assunto que eles dominavam muito. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Semana passada nós falamos que a fé, ela é o único instrumento de milagre que nós temos. Só por meio da fé nós alcançamos milagre. Por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ainda não está na tua mão, mas o teu coração acredita piamente de que aquilo virá para as tuas mãos. E não só isso, a prova do que não se vê. Eu não acredito que existam anjos, por exemplo. A pessoa de fé acredita, não porque ela vê um anjo, mas porque o coração dela testifica com a palavra. Aqueles que têm fé veem o que os outros não veem e alcançam o que os outros não alcançam. Por meio desta fé, lá no versículo 32 do mesmo capítulo, olha o que esses homens antigos, homens do passado, eles puderam alcançar. E aqui foi o foco da nossa mensagem do último domingo, porque nós dissemos o seguinte: olha, se a fé é a única ferramenta que te leva ao milagre, que te leva à conquista, ela não pode ser usada só para mudar sua roupa, seu cabelo, até a sua religião, vamos dizer assim. Não, eu era isso, agora eu sou aquilo. Eu era de tal crença, agora eu sou dessa. A fé tem sido desperdiçada na sua vida. A fé genuína, a fé verdadeira, ela tem que produzir obras maravilhosas no nosso caminho. Ela não pode só mudar o nosso cabelo, o nosso penteado ou o lugar que a gente frequenta. Ela tem que mudar a história da nossa vida, diga amém. Ela tem que criar em nós um coração confiante, perseverante, um coração que vai além do que os outros puderam ir. Por isso diz: e que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão e de Jefité e de Davi e de Saul e dos profetas. Que mais? Os quais pela fé, o que eles fizeram, gente? Venceram reinos,
praticaram a justiça, que é cumprir a palavra, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, que mais? Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada e da fraqueza tiraram força. Repita comigo: da fraqueza tiraram força. Na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos estranhos. Você vê que a Bíblia fala de feitos extraordinários realizados por pessoas comuns, que da sua fraqueza, o que, gente? Tiraram força. Quer dizer, da necessidade, do medo, da angústia, da perseguição, das batalhas que eles enfrentaram, eles conseguiram extrair experiências maravilhosas para as suas vidas. Em outras palavras, se você hoje tem fé em Cristo, na palavra, fé em Deus, e você está diante do maior problema da sua vida, eu te digo, não tem oportunidade melhor para você experimentar o poder da fé que há dentro do teu coração. Você fala: pastor, mas eu sou pequeno. Lemos na semana passada Jeremias: eu sou uma criança, eu não sei falar. E o Senhor disse o que para ele? Não digas eu sou uma criança, porque aonde eu te mandar você vai, e o que eu te disser você vai dizer ou vai falar. Em outras palavras, você é o veículo, mas quem está dentro de você é o Espírito Santo, e é Ele que realiza a obra milagrosa e maravilhosa. Diga: eu creio. Quando você para essa obra por falta de força, de recurso, de sabedoria às vezes, ou até de capacidade, você está subestimando o poder que está dentro de você. Quando a gente começa a olhar no espelho e considerar o que a gente está vendo, ao invés daquilo que a gente crê, nós estamos, em outras palavras, subestimando a capacidade do Senhor que habita em nós. Porque a fé é exatamente isso. A fé é me proporcionar aquilo que eu nunca conseguiria com a minha própria força. A fé é me levar a lugares que eu nunca poderia ir com as minhas próprias pernas. Lembra do Ezequiel, lá no capítulo 37, aonde o Senhor o levou? Ao vale de ossos secos. Ezequiel poderia ter ido ao vale de ossos secos com a própria força? Não. Onde fica esse vale? Onde ele está? Era uma visão? Era uma revelação? Era um ambiente real, né? Material? Nós nem sabemos. Então quer dizer, foi a força de Deus que o levou até lá. O que ele viu naquele lugar? Ossos secos. E diz o próprio profeta que estavam sequíssimos. A coisa era séria, não tinha mais saída para aquilo. E o Senhor faz a pergunta para ele: poderão reviver esses ossos? E a resposta do Ezequiel, porque geralmente, por mais que a gente seja pequeno, fraco, necessitado, abatido, e diante de Deus a gente é tudo isso, os heróis da fé geralmente eles são inteligentes. Pelo menos isso eles têm que ter. A resposta de Ezequiel foi inteligentíssima. Ele disse: o Senhor o sabe. Ele não disse nem que sim e nem que não. Ele não ousou dar opinião. Esse é o nosso problema. A gente precisa entrar pelo menos com a inteligência. E às vezes a gente não usa a inteligência. A gente fala do que não sabe, fala do que não entende. E às vezes usar a inteligência, meus irmãos, não é nem dizer nada, é permanecer calado. Exatamente. E até nisso a gente consegue falhar. Quando Jesus ele entra naquele quarto onde a menina estava morta, literalmente, ele próprio, usando da sua sabedoria e inteligência, ele se recusa a dizer que aquela menina estava morta. Quando ele entra naquele cômodo, o que ele disse? A menina está dormindo. As pessoas riram dele, e ele não corrigiu, não. Pelo contrário, ele colocou as pessoas para fora. Falou: ó, saiam todos. Só vai ficar eu, os apóstolos que eu trouxe, o pai e a mãe da menina. Muitas vezes no nosso caso, quando alguém ri, a gente acaba concordando com quem riu. Não, é verdade, realmente, para mim não tem jeito. Minha história acabou. A coisa é muito difícil, a coisa é muito séria. Quer dizer, o que nos restava na verdade era não atrapalhar a obra de Deus. O que Jesus fez foi não atrapalhar o milagre. Porque quando ele entra naquele lugar, se ele profere uma palavra de morte, as esperanças haviam acabado.
Não, realmente a menina morreu. Acabou. Ele havia dado a sentença. Se o Ezequiel tivesse dado uma sentença de morte no vale de ossos secos, realmente tudo ali estaria acabado. O que eu preciso dizer para você nunca mais esquecer: se eu e você não atrapalharmos, vai dar tudo certo. Diga a pessoa ao teu lado: se você não atrapalhar, vai dar tudo certo. E como é que a gente atrapalha? Deixando a fé de lado e colocando aquilo que os nossos olhos estão nos mostrando, que o nosso coração está sentindo. Ai, mas eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. Normal, os homens do passado não podiam, não tinham e não conseguiam, mas a fé que estava dentro deles tornou eles heróis, verdadeiros gigantes. E nesta manhã tem gigante de Deus aqui, dando glória ao nome de Cristo. Diga aleluia. É você o gigante do Senhor, não atrapalha. Eu lembro do Golias, Davi. Saul tentando acabar com tudo, disse: olha, você não pode, ele é grande demais, ele é preparado, ele é homem de guerra. E tudo que o Saul falou era verdade. Para você ter uma ideia, a barra de ferro que o Saul segurava na mão, o Golias, perdão, segurava na sua mão, pesava 32 quilos. Segundo estudos, Davi era tão pequenininho, conforme a estatura, né, e a realidade da época, ele pesava entre 60 e 70 quilos. Só a barra que o gigante segurava já era metade do peso do guerreiro, ou do Davi, do valente. O Saul tentou estragar tudo. Aí você fala: pastor, como que ele tentou estragar? Mentindo? Não, falando a verdade. Mas às vezes a verdade do seu médico não é a verdade de Deus para a sua vida. A verdade do juiz, do promotor, do delegado, do advogado não é a verdade de Deus para a sua vida. Porque tudo é possível ao que crê. Então eles vão até o teto. Para nós, o céu é o limite. Diga aleluia. Pastor, mas eles são cruéis. Médico é cruel, advogado é cruel, delegado é cruel, corretor de imóveis é cruel. Não, eles são seres humanos, são técnicos e falam daquilo que a ciência que eles dominam lhes ensinou. Agora, a sua parte é crer além do que eles podem te dizer. Não confirme, não concorde, também não bata no médico, não é isso. O pessoal vai no médico, o médico fala: olha, que seus exames estão todos terríveis. Eu fui uma vez atender um primo, está com Cristo já, e fui lá no hospital. Quando o médico passou, parei e falei: doutor, tudo bem? Eu sou fulano de tal, queria que o senhor me passasse aqui o quadro clínico dessa pessoa, eu sou parente dele. Olha, infelizmente a situação dele é muito séria, é muito grave, e nós estamos trabalhando para contornar. Falei: tá, doutor, quanto a esses problemas, porque ele tinha coração inchado, água no pulmão, rim paralisado, aquela luta toda. O médico falou: olha, meu amigo, eu não estou nem cuidando disso, eu estou fazendo de tudo só para ele não morrer nesse momento. Quer dizer, o médico colocar isso é terrível. E esse meu primo acabou saindo de lá, viveu mais um ano ainda. Depois de tudo isso, Deus ainda deu esse período, creio que para o arrependimento, para que fosse renovada a aliança com o Senhor. Mas você vê, eu poderia pegar o médico pelo colarinho e falar: o senhor está falando besteira. Não, ele está falando o que ele está vendo. Amigo, não é o que as pessoas dizem, porque cada um diz conforme pode enxergar. O corretor olha para a tua casa e fala: não, essa casa não vende nunca. Ou então, com esse dinheiro você não vai comprar nada. Amigo, quem dá a última palavra é o Senhor. Você fala: mas pastor, o dinheiro é pouco mesmo. É verdade, mas a Bíblia diz que da fraqueza eles tiraram o quê? Tiraram força. Ah, mas a sentença já está pronta, a morte é certa. Exato, cair na cova dos leões também é morte. Era morte certa. Ninguém escapava da cova dos leões. Ninguém escapava. Os leões consumiam a carne dos presos, não tinha outra alimentação. Caiu lá dentro, é o almoço deles, é a carne deles. Não tinha como escapar, mas Daniel escapou.
Da força do fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego escapou. Você fala: pastor, o meu é um câncer, já saiu, diagnosticou, o médico diz que a coisa é séria. O que é o câncer diante do Criador dos céus e da terra? Recebe esta palavra. Você fala: o meu não é câncer, pastor, é bursite, é diabetes, é tendinite, é rinite. Tem gente que tem o pacote do it. Tudo que é com it ela tem: sinusite, gastrite, tendinite, rinite, bursite. Que mais, gente? Gastroenterite, labirintite, Deus me livre. Que mais, gente? Tudo que é com it a pessoa tem. Amigo, não existe doença que a gente mais teme do que o câncer. Eu creio que seja a doença do século, a pior de todas. Horrível, terrível, né? E eu até acredito que quem foi até a lua não ter descoberto a cura do câncer depois de tantos anos é no mínimo estranho, né? Mas tem muita gente que precisa pagar as parcelas dos seus bens aí, né? Então talvez a cura não seja tão interessante, mas não é o nosso assunto. O que é a diabetes diante do poder de Deus? Mas aí, o que a gente fala? Usa até o termo de apropriação. A minha diabetes. Um dia eu fui amarrar o sapato, travei. Falei: Lívia. Falou: o quê? Falei: chama o guincho aí. Irmãos, não conseguia levantar. Depois disso me surgiu uma dor nas costas que só o pai. Aí um dia desse, aí fiz um exame lá. O médico falou: o senhor tem uma hérnia aqui na coluna, bem pequenininha, mas está aí, por isso está te incomodando. O que eu tenho que fazer? Já sabe a receita, né? Emagrecer. Eu não vou mais no médico, que todo mundo só fala a mesma coisa. Emagrecer, fazer exercícios físicos, e o próprio organismo vai colocando isso aí no lugar, dependendo da gravidade, não é? Um dia desse, troço me atacou, dormi num colchão. Tem colchão ortopedra, tem o canoa, não tem? Tem cama que é ser rede. A cama está assim, ó, não é? E uma dor, eu falei: minha hérnia. Eu falei: não, está amarrado em nome de minha não, essa hérnia é do demônio, minha não é. Isso aí tem que desaparecer, e vai desaparecer. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Talvez seja o teu caso. Pastor, o meu é uma rinite alérgica, é uma dor de cabeça. Eu não sei o que é. Eu sei de uma coisa: quando te faltar força, Deus tem. Quando te faltar capacidade, Deus tem. Agora, se tem algo que nos atrapalha, primeiro, é achar que a gente vai pela nossa própria força. Esqueça. Nem vai. Se for pela tua força, nem vai. Por quê? Um exemplo: você vai fazer um concurso público, vai prestar uma prova ou qualquer outra coisa. Sempre tem gente mais qualificada do que nós, irmãos. Você fala: eu estudei faz um ano. Vai ter alguém que vai dizer: eu estudei há 10, eu estudo há 10. Você fala: eu estou tentando pela primeira vez. Só fala: eu já tentei a 18ª. Não, nem vai. Pela tua força você não vai. Agora, se for pela força de Deus, meu irmão, vai. Porque você vai andar sobre as águas se for preciso. Pela força de Deus você vai no exame, vai dar negativo, vai atrás daquele problema, você vai conseguir resolver. Não é pela tua força, é pela força de Deus. Jeremias disse: eu sou uma criança. Mas ele fez o que todo mundo faz: enxergar-se menor. E isso não é motivo de preocupação. Falamos isso semana passada. Porque quando você se enxerga desse modo, você está apto para ser um herói da fé. Por quê? Porque todos eles enxergavam da mesma maneira. Você não vai ver um herói da fé dizendo: Deus, eu sou grande, preparado, pronto, capacitado, eu sou a última bolacha do pacote, a bala que matou John Lennon. Não, esses eram tirados da jogada. Quando a pessoa se sentia pronta, preparada, apta, muito capacitada, o Senhor já tirava, porque a humildade precede a honra. Toda pessoa que não se acha grande, ela é feita grande pelo Senhor. Toda pessoa que não se sente capaz, ela é capacitada pelo Senhor. Mas a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Se você entender ou achar que é autossuficiente, que é preparado, capacitado, você já está fora da jogada. Agora, uma vez que você está na humildade diante de Deus e você quer ser usado por Ele, por sua graça e bondade, há um segundo item que a gente tem que vencer, e está no coração de todos nós. Qual, pastor? O medo.
que também precisa ser superado. Você fala, pastor, eu já entendi que não é pela minha força, não é pela minha capacidade, não é pela minha condição, mas é pelo medo. Os heróis da fé não tiveram medo. Diga a pessoa do teu lado, os heróis da fé não sentiram medo. Não, mas pode dizer com força. Diga, os heróis da fé não sentiram medo. Agora diga novamente, será? Abra lá o Salmo 56, 3. Salmo 56, 3. Lê, né? Salmo 56, 3. Você percebe que lá em Hebreus 11, 32, a Bíblia diz: que mais faltar-me-ia dizer de Baraque, Sansão, Davi e etc. Você vê que Davi está no rol dos heróis da fé, não está? Sim ou não? Está ou não está? Só que o Salmo 56 foi ele que escreveu. Olha o que ele disse: no dia em que eu temer, o que? Hei de confiar em ti. Ô pastor, os heróis da fé, eles não sentiam medo. Muito pelo contrário, eles tinham tanto medo quanto eu e você. Eu morro de medo de barata. Mas todo mundo tem, irmão. É que pouca gente confessa. Um dia eu estava na casa de um amigo e entrou uma barata voadora. Pode até ser que Deus tenha criado a barata, deve ter uma finalidade, para alguma coisa serve, a gente não sabe para quê, mas um dia a gente vai saber. Mas foi o diabo que ensinou ela a voar, irmão. Pode ter certeza disso. Até Deus pode ter criado a barata, mas não foi ele que ensinou a voar, não. E um dia entrou uma dessa na casa de um amigo, e elas entram que nem um helicóptero, né? Um negócio desgovernado, uma loucura. Eu falei, Deus me livre. Já levantei, estava na cozinha, já fui para a sala, fiquei espiando. E esse amigo, Fatioli, que medo é esse, irmão? Que é isso, irmão? E a barata voando. Barata, que é isso, irmão? Para de bobeira. Daqui a pouco a barata foi para o lado dele. Ele começou assim, ó. Pronto, ficou pior. Era melhor ter saído correndo. Eu já corro. Pego o sapo na mão. Não tem problema não. Quem já pegou sapo na mão aqui? O sapo é inofensivo, irmão. Sapo não tem dente, não morde, não arranha. Sapo não faz nada. E é muito necessário. É feio, mas fazer o quê? Eu também sou. Nem por isso deixei de estar aqui. Ai pastor, mas o sapo faz xixi no olho. O dia que você arrumar um sapo que mira no olho de alguém para fazer xixi, você me avisa que eu vou levar lá no ratinho e vou ficar rico. E ainda que eu estava vendo até um biólogo falando, ainda que o sapo, né, por algum motivo consiga urinar no seu olho, é só urina, não vai cegar, não vai acontecer nada. É tudo lenda, tudo história. Coitados dos bichinhos sendo assassinados aí esses anos todos. E se a gente não tivesse matado tanto sapo, não teria tanto pernilongo, não teria tanta barata, não teria tantas outras coisas. Mas a gente mata os bichinhos que ajudam a gente, é verdade ou não? E eu já peguei sapo. Sapo é quadrado nas costas, ele tem tipo uma chapa assim. Você pega aqui, ele fica assim, ó, coitado. Amigo, gente boa, é gente do bem, não é? Mas barata não dá. Barata não tem condições. O outro fala, pastor, eu tenho medo de água, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de escuro, eu tenho medo de velocidade, eu tenho medo de... Irmãos, todo mundo tem medo. O medo é inerente à nossa natureza. O medo é uma forma de proteção. Se as pessoas não tivessem medo, o que ia morrer de gente caindo de prédios e pontes e andares e viadutos, o que teria hoje, aí está amarrado em nome de Jesus, mas tem tanta gente que tira a própria vida pulando de altura. Você imagina se a pessoa não tivesse medo de altura? Abriu a fatura do cartão, pum, caiu. O medo impede a pessoa. Às vezes ela tem até desejo de morrer, mas ela tem medo de morrer. Então o medo, ele é uma proteção, como a dor. Imagina se o homem não sentisse dor, estaria todo mutilado. Já se mutila sentindo dor, imagina se não sentisse. A dor também é uma proteção. Só que a gente precisa saber separar as coisas. Nem tudo é medo. Muita coisa é ansiedade, que a gente confunde com medo. O que é o medo? Medo é o sentimento desperto pelo perigo atual. Você está dormindo, você fala, meu Deus,
Eu tenho medo. Alguém mais tem medo? Não, se bater na porta da tua casa de madrugada, você abre a porta? Deus me livre. Eu dormindo uma vez, o forro caiu lá de casa, eu não sabia que era o forro. Eu, a Lívia dormindo, as crianças na caminha do lado, daqui a pouco, meu irmão, do jeito que eu estava, eu fiquei. Eu não vou reagir, eu não sou de briga. Eu não vou reagir. A Lívia falou, Fatioli, só deu tempo de eu falar, meu Deus. Quem foi que levantou, filha, para acender a luz? Foi eu ou foi você? Foi você, né? Foi ela. Que a coisa se esconde embaixo do cabelo também, ninguém acha. Quando acendemos a luz, antigamente era estuque, né? Caído assim, coisa de uns 6 metros quadrados assim do teto. Uns 4 metros pelo menos. Irmãos, aquele dia quase que eu morro de medo, porque eu não sabia se era alguém entrando pelo telhado. Antigamente tinha muito isso. Só que medo é o sentimento provocado pelo perigo atual. E esse sentimento a gente quase não tem. Por quê? Porque quase a gente não está envolvido em perigo. É muito difícil. Você pode assustar com muita coisa, mas medo não. Agora, a ansiedade é o receio pelo que pode acontecer. Esse é o que a gente mais sente. Você pega o exame, está escrito lá, hemoglobina glicada, 1800, você fala, morri, agora acabou minha vida. Você nem sabe o que isso significa. Você tem que levar no médico. E outra coisa, existem resultados de exames que precisam ser comparados conjuntamente com outros exames. Um só não é suficiente para te dar o diagnóstico de nada, mas a gente já morre por antecipação. Medo de perder o emprego não é ansiedade, a não ser que você já tenha recebido o aviso prévio, a carta. Aí você já perdeu de fato, aí é medo. Mas ansiedade é o que a gente sente o tempo todo. Medo de andar de avião. Geralmente quem tem medo de andar de avião nunca andou de avião. Que medo você tem? Sem contar que você pega um avião daqui para Recife, você vai chegar em Recife em 2h30. Não é isso? Mal dá tempo de levantar e ir no banheiro. Irmão, você pega um ônibus daqui para Recife, são 3 dias e 3 noites. Resumindo, você tem muito mais chance de morrer em 3 dias e 3 noites do que em 3 horas. As chances de uma tragédia é muito menor. Você fala, pastor, mas por que é assim? Porque o avião é um dos meios mais seguros de transporte do mundo. Acho que só perde para o elevador. O elevador é o primeiro meio de transporte mais seguro. O segundo é o avião. E o ônibus, irmão, está lá embaixo. É um dos mais perigosos. E a gente vai, sem contar que o avião, o piloto desmaiou. O avião vai sozinho, meu irmão. O avião voa sozinho, por equipamentos. E outra coisa, tem o do lado, que é o chamado copiloto. Ele consegue, parou uma turbina, só com uma ele voa, tranquilamente. Pastor, mas se não tiver lugar para pousar, sempre vai ter. Porque o avião nunca viaja longe das margens como se chama? Como chama, gente? Da crosta? Não, aí é foguete. Ele nunca se afasta da área continental. Para você ver, você vai para Portugal, ele vai até o Rio Grande do Norte, pela beirada do Brasil, depois ele atravessa o oceano, para viajar o mínimo possível dentro do oceano. Porque se ele não pousar em Natal, ele consegue pousar em Lisboa, com a gasolina que ele tem, com o motor que ele tem. Pois não, irmã? Não, terraplanagem é outra coisa. Ele sempre vai, aborda. Então você vê, tem equipamento, tem 2 pessoas conduzindo, tem a tecnologia, tem muito menos avião do que ônibus na estrada, é verdade ou não? Na estrada não tem nenhum avião, inclusive. Mas a pessoa perde o privilégio. Teve um cidadão aí, um contador de piada, que ele dizia assim, não, eu prefiro o ônibus do que o avião. Mas por quê? Se o ônibus cair num buraco, meu filho, já era. Aí o cidadão respondeu, mas no caso do avião, o buraco vai embaixo o tempo inteiro.
Mas irmão, se você for ver matematicamente, há muito mais fatalidade no trânsito do que a aeronáutica. São milhares de voos todo dia, e você se priva, não por medo, mas por ansiedade. Dê uma chance a você mesmo, pega um voo mais curtinho, experimenta, nunca mais você vai querer andar de ônibus. Agora é claro, não vai até São Paulo para pegar um avião para Campinas, né? Aí vale mais a pena ir de ônibus, o percurso é menor, não tem pouso nem decolagem. Mas no demais, experimente, não se prive. A Bíblia diz que se você quiser ir ouvir, o Senhor vai te dar o melhor dessa terra, irmão. Tem gente ficando com o pior, não por conta do medo, mas por conta da ansiedade, que é como diz o receio do que pode acontecer. E esse maldito receio do que pode acontecer impede muita gente de viver o melhor de Deus. É montar um negócio, para mim não dá, pelo amor de Deus. Muita gente já tem um negócio de fato. Você é um marceneiro, é um pintor, é um azulejista, é um gesseiro, você é um borracheiro, você é um mecânico, você já é um empreendedor. Agora você tem que alçar voos maiores. Pastor, mas eu tenho medo. Medo ou receio? Medo ou ansiedade? Você tem que delimitar isso. E o salmista Davi, mesmo diante daquilo que é medo concreto e real, sabe o que ele disse? No dia em que eu temer, o que, gente? Eu hei de confiar em ti. Resumindo, Davi sentia medo? Claro que sentia. Ele mesmo confessa aqui nos Salmos. Mas o fato de sentir medo não impediu ele de vencer o gigante Golias. Sabe por quê? Porque o Deus que estava na vida dele era maior do que o medo que ele sentia. O Deus que está na sua vida é maior do que qualquer medo que você possa estar sentindo. Pastor, mas é perigoso, é complicado, é longe, é caro, é real, muita gente já deu errado, muita gente, pastor, ninguém deu certo até hoje, então você vai ser o primeiro. Pela palavra de Deus as portas estão se abrindo na sua vida. Vá em frente, creia no Senhor e creia na sua palavra. Aqui no livro de 2 Crônicas, verso 1, o problema não é o medo, gente. Medo não é impedimento para que você seja um herói da fé. Já trouxemos essa conclusão. Até porque a tua fé te faz alçar voos mais altos. Medo não é o problema. O problema, sabe o que é, gente? O que você faz com ele. Medo, o problema do medo não é a existência do medo propriamente, mas é o que você faz com ele. É como ciúme. A senhora tem ciúme do teu marido? Eu tenho, pastor. E o que você faz com esse ciúme? Pastor, eu arranho ele, eu belisco, eu puxo o cabelo, eu jogo mala no meio da rua. O problema não é o ciúme, o problema é o que você está fazendo com esse ciúme. Você tem ciúme do teu marido? Tem. Não desgrude dele. Mas não com chatice, não. Com sabedoria. Bem, que horas você chega? 18. Hoje nós vamos jantar fora, tá bom? Que horas você sai? Eu saio 7h30. Nós vamos tomar café juntos, tá bom? Bem, onde você vai sábado? Sábado eu estou sem programa, então nós vamos no zoológico sábado. Preencha a agenda do seu marido. O irmão está indo com a raiva. Irmão, fica com raiva de mim não, irmão. Vai chegar a vez das mulheres também. Preencha a agenda do seu marido com a sua vida. É isso que o ciúme tem que provocar. Mas não, a mulher ciumenta fica insuportável, agressiva, possessiva. Você tem mais prazer em estar com seus amigos do que comigo. É lógico, eles são muito mais legais do que você. Agora, se você for amiga do teu esposo e for uma pessoa bacana, ele vai ter prazer em estar contigo, ele vai te levar em todo lugar. Mas tem que ser relação de amigos. Casamento, gente, envolve tudo aquilo que você já sabe. Mas ele tem que se fundar numa relação de amizade. O que é amizade? Liberdade, respeito, desejo de fazer bem ao outro, agradar ao outro. Mas a pessoa usa o ciúme para unhar, puxar cabelo, dar arranhão nas costas. Que é isso? Quem vai gostar de estar ao lado de uma pessoa dessa? Para onde você está olhando? Como assim?
Quem foi que curtiu sua foto no Orkut em 1983? Eu vou lá saber. Não é o seu ciúme, é bom. Até porque o ciúme, quando ele é bem utilizado, o que ele traz? Proximidade do casal. Eu não vou deixar minha mulher sozinha, de jeito nenhum. O que ele faz? Você, mulher, vai chegar a vez do homem, querer se apresentar melhor do que a concorrência. Então você tem ciúme. Onde nós estamos? Sei lá, fomos para um cruzeiro até Ilhéus, na Bahia. E deve ter mulheres bonitas, jovens, todo tipo. O que você faz? Coloca a sua melhor roupa, seu melhor perfume, usa da melhor educação, dê as mãos para o seu marido e vai desfilando com ele. O ciúme tem que produzir isso. Agora você fala, não, pastor, eu uso a camisa da eleição do Mário Covas, para mim chega. Então chega mesmo, acabou, né, pelo jeito. O homem é a mesma coisa. Pastor, minha mulher, sabe, eu não sei o que ela está fazendo, eu não sei por onde ela anda. Seja amigo da tua esposa. Proporcione a ela o que você gostaria que ela proporcionasse a você. Lá em casa nós juntamos as finanças. Antigamente só eu trabalhava e a Lívia cuidava das crianças. Então era tudo nosso. Lívia começou a trabalhar, montou a clínica dela, está lá abençoada. Aí um dia é tudo meu. Falei, não senhora, esquece, que por 30 anos foi tudo nosso. Agora está com dinheirinho no bolso, está querendo fazer voo solo. Não vai não. Aí aquele quebra-pau, passa metade do dia sem conversar. Voltamos tudo para o caixa único. Ela não me priva de nada e eu também não a privo de nada. Agora é claro, ela é responsável, eu também sou. Nós temos os mesmos objetivos, as mesmas metas e a gente quer chegar no mesmo lugar. Então, um exemplo, posso comprar aquela meia? É claro, por que não? Aliás, a pergunta não é nem posso. O que você acha daquela meia? Acho bonita. Então vou comprar, bacana. Só que tem que pedir desconto, a regra é essa. Primeiro você pergunta, tem desconto à vista? A pessoa fala, tem. Um exemplo, a meia é 10. Tem desconto à vista? Tem. Quanto? 8. Aí você pergunta, parcela? É assim que você tem que fazer. Porque se você não enrolar, quem vai ser enrolado é você. O que você achou daquela meia? Achei bonita, acho que eu vou comprar. Tá bom, mas pede desconto. Beleza, eu faço a mesma coisa. Ela não me pede autorização para nada, nem eu peço autorização. A gente fecha e realiza tudo em conjunto. Tem que ser assim. Agora o homem que domina tudo, coitada da mulher, meu irmão. Não tem o desodorante para passar debaixo do braço. Mulher precisa de cabeleireiro, mulher precisa de manicure. Mulher precisa. O homem, falar do homem agora. O que o homem quer não é nem cabeleireiro nem manicure. Inclusive cabeleireiro, tem o irmão Nilton aqui, fizemos a propaganda já semana passada. Homem não quer nem cabeleireiro nem manicure. Sabe o que o homem quer? Liberdade e sossego. Quem são os homens que estão comigo nesta Assembleia Geral dos Homens Unidos? Homem não é vaidoso, irmão. Você vê o Isídio ali, Elísio. Como é seu nome, irmão? Elísio. Um dia ele chegou aí, parou a caminhonete dele, desceu descalço, com a calça arregaçada até aqui. Falei, irmão, você está fugindo? O que está acontecendo? Falei, não, pastor, é meu jeitinho, eu ando assim mesmo. Mas a Lívia que fala, ainda bem que você é pastor, porque se não fosse andar que nem um mendigo. Irmão, eu não tem nada que eu gosto mais na minha vida que pôr uma bermuda velha, uma camisa velha e um chinelo. Se eu pudesse, eu ia assim em qualquer lugar, em todo lugar. Quer dizer, o homem, ele quer coisa diferente da mulher. A mulher tem outros desejos, a mulher tem outra visão de mundo. Às vezes eu vou no shopping, 5 minutos, tomo banho, põe uma bermuda, uma camiseta, o meu chinelo. Quando eu olho, a Lívia está lá, irmão, é creme, é não sei o que, tira a sandália, põe, vai até a porta, acho que essa aqui não ficou boa, eu vou colocar de novo. Chega lá, eu falo, Lívia, a gente não está indo para o mesmo lugar, não é possível, eu estou de bermuda e chinelo, você está indo de salto alto. A cara dela está com ódio de mim, olhando ali, ó. Mas irmão, essa é a graça da coisa, porque se nós fôssemos iguais, nós seríamos um par.
E nós não somos um par, nós somos um casal. O que é o casal? Um é diferente do outro. Isso aqui com isso é par? É par ou não? A taça, é par ou não? Não é um par? Coluna não é par? E taça e coluna? Não, é um casal, trabalham juntos. A taça tem uma finalidade, e exatamente sou eu e a Lívia aqui, literalmente, né? Então você vê a taça, olha aqui, ó, fininha, bonitinha, cheirosa. Eu sou isso aqui, ó, esse troço. Mas é o casal. Quando eu reclamo, sabe o que ela fala para mim? Casa com um negão que você não vai ter esse problema. Mas aí não seria casal, seria o quê? Seria um par, e par não dá certo, diga Deus me livre. Aonde eu quero chegar, não é o sentimento que você tem, mas é o que você faz com ele. Você tem ciúme? Então seja melhor para o seu marido, seja melhor para a tua esposa. Ela nunca vai trocar um camarada 10 por qualquer coisa. Ele nunca vai trocar uma mulher nota 10 por qualquer coisa. Não estou justificando pecado não, tá? Caso é para sempre, tá? A pessoa está falando, por isso que eu quero separar. Não existe isso não. Se vira, casou, está casado. Agora, se você quer ser feliz, você vai ter que seguir essa lição. No dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. O problema, voltando aqui para o nosso foco, que é o temor, não é o que a gente sente, mas é o que a gente faz com o que sente. Vá lá para 2 Crônicas 20, verso 1, rapidamente. Olha lá, já estamos, né? 2 Crônicas 20, verso 1. E sucedeu que depois disso, a gente precisa fazer uma reunião de casais aqui, irmãos. Vamos juntar todo mundo, fazer uma reunião de casais. Não só casados, não, solteiros também. Quem pretende casar, para tratar sobre tudo isso, pessoal. Vai começar com um ringue e depois termina uma mesa de jantar. Vai ser uma benção. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Quem eram os filhos de Amon e os moabitas, né? Os amonitas e os moabitas eram filhos de Ló. Filhos de Ló. Abraão, em vez de ter seguido a sua vida, ele decidiu levar o sobrinho. O sobrinho cresceu, tiveram aquele problema, se separaram, aquele rolo todo. Da descendência de Abraão nasceram os judeus. Da descendência de Ló nasceram os amonitas e os moabitas. Quando Israel saiu do Egito, que precisava ir para a terra prometida, o Senhor falou o seguinte: olha, não pise na terra dos amonitas nem dos moabitas, não faça nenhum mal com eles, preserva eles, por causa do Abraão e do Ló. E foi assim. Só que lá na frente, esses mesmos povos, em vez de considerar Israel, se levantaram contra Israel. E Josafá era o rei. Olha o que diz: vieram a peleja contra Josafá, 2 povos contra 1. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá o que, gente? Josafá o que, gente? Eu espero que você tenha entendido isso e não esqueça nunca. Não é o que você sente, é o que você faz com o que sente. Sentir é normal, e se não sentir nada está morto também. Eu fui numa festa de parentes que são orientais. Japonês não ri. Difícil o japonês rir. Cadê? Tem um meu amigo japonês, aquele ri, aquele lá é diferenciado. Aquele lá é sabor japonês. E cadê o Éder também? Olha o outro japonês lá atrás também, gente boa demais. São os 2 meus amigos aqui japoneses. Mas a família, a minha ala da família, que é parte de um tio meu, eles não têm costume de sorrir, irmãos. Fui numa festa que parte eram eles, porque era uma prima minha, e eles eram convidados também. Irmãos, eu brinquei na brincadeira das cadeiras, na pau de sebo, pulei corda, festa de criança. Eu estava lá, estava na minha família, aquela festa toda. Quando eu olhei para os japoneses, irmãos, eles do mesmo jeito que eles estavam, esse cara. Quando eu olhei, eu pulando corda. Quando eu olhei, olha o japonês olhando para mim. Irmão, só que também se morrer a gente não percebe também, que é do mesmo jeito.
Tem pessoa que parece que não tem esse sentimento aflorado, exterioriza a emoção. É cultura, é o jeito deles, é a maneira deles, mas não significa que não sinta, viu? Tanto é que na hora de ir embora da festa você vai cumprimentar: você é muito bacana. Falei: por que você não veio pular corda comigo? É o jeito deles. Irmãos, todo mundo tem sentimento ou sensações: medo, tristeza, decepção, não é isso? Orgulho, todo mundo tem orgulho. Orgulho próprio, vaidade, todo mundo tem. Se a gente não tiver vaidade, a gente não penteia nem o cabelo para sair de casa, gente. Tudo isso é bom, foi Deus que criou. O problema é o excesso. O problema é o que se faz. Josafá sentiu medo, e quando ele sente medo, olha o que ele faz: temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em toda Judá. O que ele fez quando ele teve medo, gente? Pôs-se a buscar ao Senhor. A gente faz ao contrário. A gente abandona o barco, pula do barco, larga tudo, sai da presença, questiona, reclama, se esconde. Lembra do Elias? Se escondeu dentro de uma caverna. O Senhor apareceu para ele e falou: Elias, sai daí. Sai com a cabeça enrolada, cheia de pano. O Senhor falou: o que você está fazendo aí, rapaz? Não, porque para mim já deu, cansei. O que é isso? Amigo, os sentimentos não vão sair de você. Ah, você é crente, crente não chora. Como crente não chora? Morria alguém no passado, eles choravam 40 dias seguidos, gente. Hoje morre alguém, a gente só tem 4 horas para chorar. Era 40 dias seguidos de choro, pranto e lamentação. O povo de Deus, porque sentiam a partida de alguém. Você não é privado de sentir nada. Agora um exemplo, pastor. Os meus pais, sofri demais na casa deles, era uma brigaiada, era isso, era aquilo outro. A pergunta é: o que você fez com isso, com essa experiência? Transferiu para sua casa agora? É a briga parte 2 lá na sua casa. Não, você tem que canalizar isso para quê? Para que você não repita os erros que eles cometeram. Eu coloquei diante do Senhor, falei: olha, o que eu passei na minha juventude, na minha infância, os meus filhos não vão passar. Acabou. Esse ano a gente completa 27. Está bem que a paixão está ali, testemunha. 27 anos. Meus pais ficaram casados 9. Eu estou casado há 27. Por quê? Ai, pastor, porque casamento é um mar de rosas. Calma, não é bem assim não. A luta é grande. Só que você tem que escolher o tipo de vida que você quer viver. E outra coisa, irmão, na média todo mundo é igual, só muda de endereço. Só muda de endereço. Agora, quando a gente pega um trauma, um medo, uma decepção e a gente canaliza para o sofrimento, aí realmente a nossa vida não tem saída. Meus pais me agrediram, por isso que eu sou uma pessoa recatada, eu não levanto nem a minha cabeça. Não, está amarrado. Quer dizer, o diabo pode ter tirado a minha paz, pode ter tirado até a minha dignidade na infância, mas hoje eu sou mais do que vencedor por Cristo Jesus. Tem que acabar com isso, essa herança maldita que às vezes está no coração, que às vezes está na mente da pessoa. Josafá temeu, e o que ele fez quando temeu? Buscou a Deus. É a saída que a gente tem. Quando você tiver medo, busque ao Senhor. E o que ele fez? Apregoou jejum em toda Judá. Lá na frente, vai um pouquinho para frente, 12 a 13. No verso, capítulo 20, 12 e 13. Olha a oração que ele fez: Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que? O que faremos, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Primeiro, Josafá, um dos heróis da fé, ele disse: não há força em nós. Pastor, mas os heróis faltaram força? Sim, lembra lá do capítulo 11 de Hebreus? Da fraqueza tiraram força. Pastor, mas ele disse que não sabia o que faria. Exato. Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Irmão, geralmente, quando eu vejo uma pessoa muito decidida, ela está fazendo coisa errada. Eu já percebi isso. Quando a gente vai acertar, está no caminho do sucesso, a gente é inseguro. Você fala, não, eu quero ter toda a certeza. Não, eu orei, vou orar de novo. Não, pastor, o que o senhor acha disso? Ô irmãozinho, ora por mim. Calma, não estou decidindo ainda. Irmãos, essa pessoa vai ter sucesso na vida dela. Agora, as maiores loucuras que eu já vi na vida foi feita pelas pessoas mais decididas que eu já conheci. Não, eu vou. Não, já está decidido. Irmão, calma. Não, pastor, o senhor não quer minha felicidade? Pastor, já está orado, eu orei, Deus falou comigo. Que nem a mocinha que conto sempre a história, veio falar comigo, pastor, nós estamos indo embora. Tá, vai embora para onde? Não, nós estamos indo para uma igreja, não sei o quê. Falei, mas irmã, cadê teu pai, cadê tua família? Você não responde pela tua família. Não, meu pai já está no carro lá fora. Pensei que estava dando fuga, pensei que estava roubando uma joalheria. Mas isso mostra que a pessoa está no caminho errado. Porque se ela estivesse no caminho certo, ela faria tudo com transparência, com dignidade, com verdade. Pastor, é o seguinte, olha, nós estamos assim, queria pedir uma bênção. Tá bom, meu, dá um abraço aqui, olha, as portas estão sempre abertas, e o dia que quiser, estou aqui para te receber. Mas não, é o famoso fuga, não precisa disso. E essa mocinha veio falar comigo, falei, mãe, eu acabei de pregar sobre isso. A senhora não ouviu o culto, a reunião, a pregação? E ela falou para mim, pastor, e a oração que eu fiz? E Deus já me respondeu. Falei, então minha amiga, não tenho mais como discutir contigo. Um abraço. Irmãos, eu já vi cada coisa nessa vida que você não acredita. E geralmente essas pessoas, elas estão 100% decididas. Quando você tiver muita certeza, sabe, é melhor você parar um pouquinho e dar uma respirada. Porque geralmente a gente só tem esse sentimento quando a gente está indo para o buraco. Quando a gente está indo para o caminho certo, a gente vai. Alguém já atravessou o rio pisando nas pedras? Não é assim? Você chega do outro lado. Agora o louco que fala, eu conheço, pode ajudar. Pum, já era, foi. Tem muita gente que é assim na vida. Josafá disse, olha, primeiro, não há força, nós não temos força. Segundo, nós não sabemos o que faremos. E terceiro, os nossos olhos estão postos em ti. Esse é o segredo dos heróis da fé. Acreditarem que a força vem do alto, que a direção vem do Pai, e que a fé é a única ferramenta que nos fará vitoriosos. Pastor, eu posso, eu consigo. Depende, para quem você está falando isso? Se for para o diabo, você está certíssimo. Satanás, eu posso, eu sou mais que vencedor. Se for para Deus, diga a Deus, sem o Senhor eu não posso nada. Deus, eu não sei nem o que eu faço. Deus, eu não tenho condições nem capacidade. Amigo, o Senhor vai te levantar com poder e glória. A sua vida vai ser um sucesso e todos os teus planos serão estabelecidos. Diga, eu creio, Senhor, e pode aplaudir o nome dEle, porque o Senhor está dando vitória aos seus fiéis. Oh, glória a Deus. Curve a tua cabeça, eu me despeço de quem está em casa. Jesus, muito obrigado, porque esta palavra nos dirige, nos guia. Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará.